Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao professor Conrado por aceitar o convite, para participar desse evento. O professor Conrado trabalhou conosco aqui durante 2 anos, contribuiu enormemente com o nosso laboratório, com o grupo de estudos e com a formação dos nossos acadêmicos de medicina veterinária. Desde então, a gente tem incomodado ele muitas e muitas vezes, e mais uma vez ele aceitou aí um convite, para esse evento. Obrigada, Conrado. Vou falar um pouquinho aqui do currículo do Conrado. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado e doutorado em Patologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é patologista do Laboratório Vertar de Diagnóstico Veterinário. Participa do grupo de pesquisa Patologia Mamária Humana, Animal e Experimental, da UFMG. Tem experiência na área de patologia geral e veterinária, com ênfase em patologia mamária comparada e oncologia. Também experiência em histologia, Prof, eu acho que o som cortou. Oi? Não. Alô? Agora estamos ouvindo. Tá, não escutaram nada que eu falei? A metade, mais ou menos, do currículo do professor. Então vou repetir o currículo aqui, desculpem pelo imprevisto. Então, o professor Conrado possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado e doutorado em Patologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é patologista do Laboratório Vertar de Diagnóstico Veterinário. Participa do grupo de pesquisa Patologia Mamária Humana, Animal e Experimental, da UFMG. Tem experiência na área de patologia geral e veterinária, com ênfase em patologia mamária comparada e oncologia. Também experiência em histologia, citologia e imunologia. Boa palestra a todos aí com o professor Conrado. Passo a palavra a você, Conrado. Professor Conrado, o microfone está desligado. Para ativar, é só apertar no microfonezinho do lado esquerdo da tela. Isso. Acho que não foi. Agora? Foi. Ótimo. Obrigado, Maria. Então, só verificar aqui. Vocês estão vendo o compartilhamento da apresentação, Maria? Sim, Ok? Tá. Eu agradeço pelas palavras do professor Franciele. Na verdade, assim, foi um período muito bom. Trabalhei com vocês na UFSC. Um período de muitas amizades, trocas de conhecimentos. Então, eu que agradeço. E, inicialmente, gostaria de agradecer também ao convite, para a palestra. É um prazer tentar passar um pouquinho da nossa experiência no dia a dia, que a gente está pegando no dia a dia, e trocar também conhecimento com vocês. Espero que participem, que façam perguntas, para a gente tornar essa apresentação bem interativa, diríamos assim, tá? O nosso tema, a intenção é realmente de ter uma apresentação interativa, porque a gente tem uma discussão de casos, algo mais prático, eu trouxe aqui esse conhecimento. Então, boa noite a todos os presentes, e agradeço de antemão a todos que estão nesse período aqui, período da noite, aqui 7h30, para conversar sobre neoplasia, sobre deixa eu ver aqui. Aí. A outra. Sobre as neoplasias, tá bom, pessoal? O tema que eu trouxe, então, aqui hoje é o tema sobre citopatologia no diagnóstico de neoplasias em pequenos animais. Tá? O
gostaria então, de trazer alguns casos da minha rotina no Laboratório Veritá, relacionados à citopatologia, que é um tema importante, um tema de diagnóstico dentro da medicina veterinária. Tá? Então, a minha proposta aqui é bem prática, na verdade, de trazer os casos e discutir um pouco principalmente da histologia desse caso, da citopatologia, né? Com vocês, quais são os itens que a gente leva em consideração para definição do diagnóstico. Esse é o nosso foco principal dentro dessa apresentação. No início eu vou trazer um pouco do geral para a gente contextualizar vocês dentro da técnica, e aí a gente vai partir como eu digo, para a patologia por si só, né? Vamos falar de células, vamos falar de características celulares, de características de morfologia, de arranjos celulares, que é a nossa proposta aqui dentro desse evento do Labopav. Inicialmente já parabenizo o Labopav pela promoção do evento, excelente evento. Tá bom, pessoal? Então vamos iniciar aqui nossa discussão. Então, inicialmente aqui vamos ver aqui falar um pouquinho sobre a citopatologia. Então, a citopatologia é um método diagnóstico, né? Assim como vocês conhecem, dentro da citopatologia nós temos também a histopatologia, em que você utiliza a análise de células. Então, normalmente você tem as células numa lâmina e você, a partir dessas células, dos arranjos dessas células, da característica dessas células, você vai dar o diagnóstico de uma lesão. Diferentemente da histopatologia, que a gente vê o arranjo, na verdade, o tecido, né? Nós temos a estrutura tecidual dentro de uma lâmina. Aqui na histopatologia nós temos células e componentes teciduais dentro dessa lâmina. Então, a histopatologia é o método de diagnóstico através da visualização, através da análise de componentes celulares que foram obtidos em uma lesão. Agora, o que eu sempre comento com vocês, que também é importante para os clínicos, né? Vantagem dessa patologia. Primeira coisa, hoje em dia, cada vez mais, né, o custo, que ele é bem importante. A citopatologia é um método barato, porque eu preciso de uma lâmina, preciso do conhecimento para fazer a coleta. Se eu for fazer uma punção aspirativa, que a gente vai falar aqui, eu preciso de uma agulha, preciso de uma seringa, e fazer a aspiração, colocar na lâmina e corante, corar. Isso tudo não é caro, pessoal, essa estrutura é barato, tá? Então, perto das outras técnicas que nós temos, como histopatologia, como outras técnicas de diagnóstico, como PCR, dentre outras técnicas, ele é uma técnica bem barata e que precisa, sim, do conhecimento da pessoa, do patologista, do veterinário patologista, para diagnosticar as lesões, né? Então, o custo é importante. O procedimento também, então, é uma vantagem, porque uma coleta é muito fácil, né? Então, o procedimento ele é muito fácil e um procedimento de alta rapidez, né? Você consegue liberar um laudo, um citopatológico em um dia, se você tiver o tempo de coletar e, após a coleta, analisar, corar essa lâmina e analisar essa lâmina. Então, ele é um procedimento de rapidez, então, diagnóstico rápido. Quando a gente demora muito tempo para liberar uma patologia, eu sempre digo que a gente perde um pouco uma das principais características desse teste, que é a rapidez, que dá um resultado para o clínico que pode auxiliá-lo no procedimento terapêutico lá na clínica, né? Na verdade, assim, diagnóstico a gente só faz se for importante para o clínico, né? O nosso resultado ele tem que ser importante para o clínico, ele tem que ter correlação patológica ou patologia clínica, né? Tem que ter correlação com a clínica. Então, essa é, para mim, a maior importância desse método em medicina veterinária. Aqui, então, coloquei para vocês aqui, acho que estão enxergando o ícone, né? O ícone vocês estão enxergando o ícone? Maria? A flechinha, tu diz? Isso. Estamos. Tá. Então, aqui vocês veem aqui à direita, acima, nós temos algumas células. Então, por exemplo, uma figura de mitose e algumas células uniformes que são evidenciadas aqui, ó. Então, isso aqui é uma citopatologia, onde a gente vai observar as células e o que nós temos no fundo. Por exemplo, aqui nós temos hemácias no fundo. Então,
esse método aqui, a citopatologia, vai ter essa visualização aqui. Aqui embaixo eu trouxe uma outra figura, que é uma figura de linfonodo, então linfoma, tá? Então, um linfoma de cão, um linfoma difuso de grandes células, um linfoma de alto grau, que a gente utiliza na citologia, né? Então, um linfoma de alto grau, também observamos, então, figuras de mitose e células redondas dispersas aqui dentro na lâmina evidenciada. Então, vocês veem que eu não vejo membrana basal, tecido conjuntivo, e sim, tecido conjuntivo a gente até vê, tá? Mas de forma diferente da histologia, e sim as células e os arranjos das células, principalmente, né? Algumas características teciduais a gente evidencia também e eu vou mostrando para vocês aqui também nos próximos slides. Desvantagens da citologia, eu acho que eu coloquei a principal aqui, que para mim é a principal desvantagem, que é a arquitetura. Porque na histologia você observa, por exemplo, uma membrana basal, você observa uma submucosa, uma mucosa. Na citopatologia você não vai observar esse tipo de alteração, tá? Esse tipo de componente tecidual. Então, não vou ter evidenciação de arquitetura. Por que eu estou falando de arquitetura? Porque carcinomas, por exemplo, uma característica de carcinomas é infiltrar em tecido adjacente. E aí, na citologia, eu não vou observar a infiltração, mas eu vou observar características celulares que vão me indicar uma neoplasia maligna, uma neoplasia epitelial maligna, que seria um carcinoma. Então, as características celulares que vão me direcionar para esse diagnóstico, e não a arquitetura, e não a infiltração dessas células neoplásicas por tecido adjacente. Então, eu acho que para mim, na minha opinião, a questão da arquitetura é a maior desvantagem que nós temos dentro dessa patologia. Outra desvantagem é que depende muito da coleta, né? Acho que temos alguns clínicos, possivelmente observando aqui, a coleta é importante. Se eu não fizer a coleta no local da lesão, eu vou ter componentes que não estão associados com aquela lesão. Então, isso pode enganar um pouco quem está observando aquela patologia. Então, o contato com o clínico ele é muito importante. Eu costumo sempre entrar em contato, quando necessário, com o clínico para pedir informações clínicas e pedir informações da coleta também, né? Às vezes, até a característica da lesão, ela vai ajudar a gente no diagnóstico, a palpação, coloração, dentre outras características que vão nos auxiliar no possível diagnóstico da lesão. Tá bom, pessoal? Então, vamos em frente aqui. Então, a técnica de citopatologia, que é a análise dos componentes teciduais, principalmente celulares, ela tem várias formas de coleta. Eu trouxe as principais formas de coleta que nós temos atualmente. Aqui à esquerda, para mim, é a principal, tá? E isso depende da lesão. Dependendo do tipo de lesão que vocês encontrarem, vocês têm um tipo de coleta que é melhor. Então, eu vou dando os exemplos aqui. Por exemplo, aqui eu tenho a punção aspirativa por agulha fina, que eu vou utilizar uma seringa e uma agulha, vou aspirar esses componentes celulares, vou inserir esses componentes celulares em uma lâmina, vou fazer o esfregaço e vou corar. Tá? Esse é o principal, é um dos principais métodos. Punção aspirativa por agulha fina. Lesões nodulares, linfonodos, lesões nodulares de forma geral, como mastocitomas, tumores de célula redonda, plasmocitomas, carcinomas também, alguns sarcomas. Então, lesões nodulares, elas têm como principal forma de coleta aqui a punção aspirativa. Suaves. Suaves também é uma forma de coleta. Por exemplo, você tem um TVT intravaginal, você pode, através do suave, fazer coleta do conteúdo eliminado por essa neoplasia, e aí você vai passar esse suave numa lâmina. E passando o suave na lâmina, você vai corar e vai obter os componentes celulares ali naquele momento. Temos também o imprint, que é eu simplesmente inserir o tecido na lâmina. Então, eu vou ter um pedaço do tecido, um fragmento do tecido, e aí eu vou encostar esse tecido na lâmina várias vezes, como vocês podem perceber aqui na foto, tá? Eu vou encostar esse tecido na lâmina e vou posteriormente corar essa lâmina. E aqui embaixo o método de escarificação. Algumas lesões planas, ulceradas, elas você pode utilizar a escarificação, que é passar uma estrutura, pode ser uma lâmina de bisturi na lesão,
e aí o conteúdo obtido, o plasma obtido ali, você vai passar numa lâmina e corar essa lâmina. Essas lesões também ulceradas, em algumas situações, você pode usar também o suave, mas tem que cuidar da contaminação superficial, tá? Tentar fazer uma limpeza prévia e aí você utilizar o suave para também coletar essas lesões ulceradas. Existem outros métodos, mas esses métodos aqui são os mais usados. Eu colocaria aqui como número 1 a punção aspirativa por agulha fina, também conhecida como BAF, PAF ou BAF, tá? Então, vamos em frente. Aqui, eu não posso falar de citopatologia sem falar dessas características aqui clínicas, tá? Citopatologia, eu sempre falo, citopatologia sem a clínica, não tem por que a gente fazer esse método diagnóstico, né? Então, eu preciso das características clínicas do paciente. Localização é importantíssimo, tá? Se a lesão é no membro anterior, se a lesão na região perianal, por exemplo, um adenoma de glândulas perianais, vai estar na região perianal, se a lesão está no focinho, se a lesão está no membro, mastostomas são comuns nos membros. Então, localização ela é essencial, parece básico, né, pessoal? Às vezes não vem a localização na requisição. E isso acaba com os patologistas, né? Gera uma dificuldade em diagnóstico importante para a gente, dentro da nossa rotina. Tamanho da lesão, pessoal da oncologia e da clínica também sabe que o tamanho da lesão ele está associado com o prognóstico e com uma característica também de possível malignidade. Então, sabendo da importância do tamanho do prognóstico, a gente precisa ter o tamanho da nossa requisição. Se a lesão tem 5 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, 10 centímetros em algumas situações, né? Então, o tamanho é uma característica relevante nesse caso também. Evolução, uma lesão rápida, de crescimento rápido, crescimento lento, às vezes é o proprietário que dá essa informação, então às vezes essa informação não é tão correta, diríamos assim, mas ela ajuda, tá? A gente pela citopatologia consegue também ter uma boa noção da evolução da lesão. Ulceração. A ulceração é uma característica prognóstica também, né? Então, lesões ulceradas, elas tendem a ser de pior prognóstico. E também a contaminação. Lembrem-se que se eu fizer uma coleta, por exemplo, por suave, e for uma lesão ulcerada e tiver muito neutrófilo, piócito na lesão, eu tenho que levar isso em consideração. Por lesão ser ulcerada, eu estou evidenciando grande quantidade de piócitos, de neutrófilos degenerados, que a gente chama, né? O aspecto é uma lesão escurecida, né? É uma lesão verrucosa, né? Por um papiloma, por exemplo, uma lesão papiliforme, é uma lesão esbranquiçada, então são alterações que a gente precisa lá na rotina da citopatologia, né? Consistência, por exemplo, lipoma. O lipoma é uma lesão mais macia. Já se você pegar um fibrosarcoma, é uma lesão mais rígida. Um carcinoma em tumor misto da glândula mamária é uma lesão rígida, porque ela tem matriz dentro dela. Então, isso vai ajudar bastante a gente. A gente sabe que a lesão ela é rígida e está na região de mama M4, por exemplo. Então, a gente vai pensar num tumor misto. E aí, na citopatologia, a gente vai observar os componentes epiteliais, componentes mesenquimais, e, consequentemente, a gente vai dar o diagnóstico de tumor misto. Em componentes epiteliais malignos ou benignos, mesenquimais malignos ou benignos também. Isso vai depender das características das lesões naquele momento. Eu gosto muito dessa figura aqui, do livro da Pelletier. Até vou indicar como leitura para vocês. Na verdade, quem trabalha com rotina é um livro excelente, tá? Ele é um livro de consulta rápida, mas que tem informações relevantes, importantes, dentro da rotina da citopatologia. Eu vou passar para vocês depois, no finalzinho da apresentação, eu sempre deixo uma sugestão de leitura, e eu vou trazer no finalzinho da apresentação aqui a sugestão para vocês. Desse livro da Pelletier, 2011. Então, já fiz a coleta, já corei a amostra, fiz a coleta, inseri na lâmina, corei a amostra. Agora eu vou para o microscópio e vou analisar essa lâmina, né?
E aí eu tenho que ter em mente algumas situações importantes, tá? Então nós temos aqui a nossa amostra é adequada ou não adequada? O que é uma amostra não adequada? Uma amostra que não tem células. Então você tem, por exemplo, menos do que 2 células por campo, isso vai inviabilizar o seu diagnóstico. Então a tua amostra tem que ser celularizada, ela tem que trazer constituintes, componentes. Então, vamos partir do pressuposto que a nossa amostra é adequada. Aí, saindo da amostra adequada, vamos para 2 possíveis situações, que eu acho que são importantes para o clínico. O clínico faz patologia, às vezes, para descobrir se a lesão é inflamatória ou se é uma lesão neoplásica. Então, aí nós vamos para população neoplásica, sim, ou população não neoplásica, né? Então, se a população for não neoplásica, aí nós vamos partir para 2 situações. Uma lesão não inflamatória, aqui o livro é português, tá? Então aqui está quisto, né? Seria um cisto sebáceo, um cisto folicular. Então um cisto, ou uma calcinose, ou uma necrose, ou processos degenerativos. Lesões não inflamatórias. Às vezes essas lesões de uma necrose pode ser inflamatória também, geralmente está associada com uma inflamação, né? Como a gente sabe da patologia. Mas lesões em geral não inflamatórias, principalmente cistos, as calcinoses cutis também, que a gente recebe na rotina também casos, já recebi casos. Ou a gente vai partir para o processo inflamatório, uma lesão inflamatória, um processo inflamatório sugestivo de processo inflamatório agudo, crônico, né? Crônico granulomatoso, agudo supurativo, séptico, né? Supurativo séptico. Então, partimos aqui para o processo inflamatório. E se eu tiver um processo inflamatório, eu vou ver esse tipo de inflamação. O que é isso? É uma lesão granulomatosa, uma lesão supurativa, uma lesão eosinofílica, num granuloma eosinofílico felino, por exemplo. Então, a gente pega esse tipo também de patologia. E aí nós vamos para o nosso... caso a gente tenha vindo para o nosso esqueminha aqui, e não é inflamatório, vamos partir para a população neoplásica. Então, o que é uma amostra que suspeita de neoplasia? É uma amostra hipercelularizada, tá? Normalmente. Se for neoplasia benigna, menos celularizada. Mas é uma amostra que você vai ter menos inflamação e mais componentes neoplásicos, ou mesenquimais, ou epiteliais, ou componentes de células redondas, né? Então, eu identifiquei que a amostra é de uma população neoplásica. Aí nós vamos partir para uma outra pergunta. Ela é uma neoplasia epitelial? Com grupamentos de células aqui. Então, células que a gente chama de células poligonais, às vezes mais arredondadas. Então, grupamentos de células. Ou ela é uma neoplasia mesenquimatosa, ou mesenquimal, que eu tenho células fusiformes, às vezes agrupadas, às vezes não agrupadas. Ou nós vamos partir para neoplasia de células redondas, que normalmente não, na verdade, na neoplasia de células redondas, as células não estarão agrupadas, elas estarão individualizadas. Isso é uma coisa que vem, uma característica que tem que vir na descrição de vocês. Tem grupamento? Não tem grupamento? Se não tem grupamento, aumentam as chances de terem neoplasia de células redondas. E claro, o nome já fala, né? As células você vai ter grande quantidade de células redondas. Exemplos: mastocitoma, plasmocitoma, o próprio linfoma. Então, dentro desse grupo aqui de classificações, vamos colocar assim, você tem que ter isso aqui em mente. E aí, já que eu sei que é uma neoplasia, eu tenho que descobrir se é uma neoplasia maligna ou benigna. E aí eu trouxe os casos para vocês para a gente discutir um pouco a diferença de uma neoplasia maligna em relação a uma neoplasia benigna. O que a gente vai levar em consideração para classificar esses 2 tipos de neoplasias? E eu achei que seria mais prático a gente trazer casos, né? Relatar, fazer relatos de casos aqui para a gente discutir melhor essas características de malignidade ou de benignidade. Trouxe casos malignos, trouxe casos benignos também. Então, pessoal, sempre que eu pego uma lâmina de citopatologia, eu vou ter esse quadrinho aqui na minha cabeça. Tá? Esse fluxograma, ele tem que estar na nossa cabeça, para a gente chegar no possível diagnóstico. Grande parte das situações a gente vai utilizar o sugestivo e vai partir para o diagnóstico definitivo lá na patologia. Algumas situações a gente consegue fechar como definitivo, como o caso de TVT, é uma neoplasia bem de fácil diagnóstico, mas isso vai muito do citopatologista, tá? Se ele quer, se ele tem confiança de colocar ali
Se as características elas indicam que a neoplasia, tem certeza da neoplasia, ele pode dar como definitivo. Tá? Mas eu utilizo bastante o sugestivo, compatível, suspeito para, né? Que são termos que a gente pode utilizar dentro da patologia. Termos importantes que vão ajudar a gente no diagnóstico, no nosso laudo. Né? Então, vamos chegar agora, acredito, na parte mais esperada, né? A parte de relatos de casos. Vou trazer alguma discussão de alguns casos aqui para vocês. Então, principalmente casos bem práticos. Vou trazer lâminas, vou trazer informações clínicas e a gente vai discutir essas lâminas e essas características aqui. Tá bom? Seguimos, então. Aqui, então, nós temos o primeiro caso número 1. São casos do laboratório Vertar, todos eles, tá? Tanto do Vertar de Passo Fundo, quanto do Vertar de Santa Catarina também, de curitibanos. E aí nós temos aqui, o primeiro caso, é um canino, fêmea, sem raça definida, 18 anos. Isso aqui é importante, né? Que com a longevidade na medicina veterinária, principalmente nos pequenos animais, nos pets, a gente aumenta a probabilidade de encontrarmos neoplasias, diagnóstico de neoplasias, por isso que a gente vê cada vez mais na nossa rotina, né? Então aqui é um animal de 18 anos. Histórico. Nódulo cutâneo na região cervical, tá? Evolução não soube formar. Eu trouxe para vocês aqui o não soube formar. Isso acontece na rotina, tá? Então eu trouxe uma característica, dados bem práticos para vocês entenderem o que é da rotina do diagnóstico mesmo, para trazer a realidade mesmo. Se eu acho importante, e geralmente é importante, né? Eu entro em contato com o clínico responsável para perguntar essas informações aqui. Entrar em contato e perguntar essas dúvidas, diríamos assim. Tamanho aproximadamente 5 centímetros, lesão não ulcerada. Tá bom? Então nós temos aqui uma neoplasia cutânea na região cervical. A gente sempre que tem a região cervical, tem que pensar em possibilidades diagnósticas dessa região. Você tem glândulas salivares ali, né? Em quadros de queloceles, por exemplo, glândulas salivares. Você tem um local que ele é um local que costuma ter traumas, porque é um local exposto. Então, a gente tem que levar em consideração todas as possibilidades associadas com essa localização. Então, região cervical e tamanho da lesão 5 centímetros. É importante também, uma lesão grande, né, nesse caso. Agora sim. Então, trouxe as fotos aqui. E vamos discutir o que é importante nessa citopatologia aqui. Vou começar pela esquerda aqui. Nós temos, então, um fundo, um estregaço, né, de fundo com conteúdo amorfo e basofílico. Tá? Esse conteúdo pode ser matriz, esse conteúdo pode ser muco, isso depende da situação. Uma dica, quando é muco, normalmente você tem as hemácias, elas ficam enfileiradas. E aí, lineares, né, em fileira indiana, isso indica que tem um tecido mucoide. Tá? Isso a gente não vê aqui dentro dessa lesão. Nós vamos ver no maior aumento, e vamos ver as hemácias também. Então, um esfregaço de fundo com conteúdo basofílico, moderadamente celularizado. Olhem as células, né? Então, tem uma quantidade moderada. Se tivesse grande parte dessa figura aqui com células, aí eu diria que ela é hipercelularizada, então ela é moderadamente celularizada. As células estão individualizadas em grande parte, como vocês podem ver. Em alguns locais agrupadas. Em alguns locais elas apresentam ser agrupadas. Tá? Aqui, células mais agrupadas, nós temos um estroma associado, tá? Aqui, nessa figura, e células mais individualizadas. Morfologia, nesse caso, é uma morfologia fusiforme. Então, podem ver, as células são alongadas, mesmo estando agrupadas. Tá? A celularidade é importante também para malignidade ou benignidade, como eu já comentei anteriormente, né? Então, lesões malignas, elas costumam ser mais celularizadas, né? Ou hipercelularizadas. Lesões benignas se encontra menor quantidade de componentes celulares nessas lesões. Então,
esquerda aqui e à direita, os agrupamentos. Aqui, eu até coloquei a foto da Haskin aqui para vocês. Então, aqui no aumento de 400 vezes, o outro de 100 vezes, tá? Então, aumento de 400 vezes, você observa que as células são fusiformes a ovais, eu diria também, algumas mais ovais, outras mais fusiformes, e estão associadas com uma leve matriz acidofílica aqui, né? Junto com esse material basofílico, os hemácias aqui no fundo, tá? E aí nós temos essa matriz levemente acidofílica. Eu até diria que em algumas situações você tem algumas células que têm um aspecto mais estrelado, tá? Então, algumas células que chamam a atenção por um aspecto mais estrelado. Aqui, por exemplo, uma célula mais estrelada. Aqui à direita nós temos, então, novamente, as células. Aqui eu peguei duas áreas individualizadas, né? Com mais células individualizadas. Aqui, células mais agrupadas. Para a gente saber se é maligno ou benigno, então a celularidade ela é uma celularidade moderada, tem que levar em consideração. Núcleos, olhem os núcleos dessas células. Eu tenho uma que a gente chama de anisocariose, que é a variação no tamanho do núcleo e formato. Então, que ela é uma anisocariose considerável, um pleomorfismo nuclear moderado. Tá? Então, existe uma anisocariose aqui. Então, você tem núcleos maiores e núcleos menores. Olha a variação nuclear. Núcleos maiores e núcleos menores. Outra coisa que é importante aqui, que eu vou trazer também na figura no maior aumento, é a cromatina. A cromatina ela ajuda bastante também, tá? Então, é uma cromatina mais que a gente chamaria de mais grosseira, com agregados cromatínicos aqui na superfície. Tá bom? Outra coisa que a gente observa aqui, vacúolos citoplasmáticos. Então, olha os vacúolos citoplasmáticos dessas células, que indica produtividade de algum conteúdo aqui associado com esse neoplasma, né? É uma lesão neoplásica. Aqui, olhem o desenho da peleteira, o livro da peleteira. Então, olha as células fusiformes, e aí a gente consegue, nos remete a essa lesão. É uma lesão fusiforme. Aqui sim, olhem que bonita essa figura, né? Características celulares bem importantes aqui. Vamos comentar essas características aqui. Então, essas características celulares nós temos inicialmente, novamente falando, né? Então, você tem núcleos menores, núcleos maiores. Olhem a cromatina, que é uma cromatina que ela já não é uma cromatina dispersa, ela é uma cromatina que tem formação de agregados cromatínicos e ela é um pouco mais grosseira, né? Tem as áreas avermelhadas e as áreas mais basofílicas, né? As áreas avermelhadas mais levemente acidofílicas e as áreas basofílicas. E macronucleolos também são evidenciados aqui nessa neoplasia. Outro detalhe importante aqui, eu até diria que nós temos um pouco de macronucleose, tá? É um núcleo grande, um núcleo maior. E aqui, nessa figura da direita, olhem as células binucleadas. Células binucleadas, elas são também características que nos auxiliam no diagnóstico da malignidade da neoplasia, né? Então, células binucleadas são características de malignidade. Células menores, núcleos maiores, núcleos grandes, tá? Olhem que bonito aqui, nós temos os vacúolos citoplasmáticos dessas células fusiformes, né? E, importante também, nós temos uma matriz aqui, tá? Nossa matriz levemente acidofílica está sendo formada nesse neoplasma. Aqui tem células multinucleadas também, vocês podem perceber. Então, aqui é uma lesão que eu diria é uma lesão de fácil diagnóstico para colocarmos como possível diagnóstico uma neoplasia mesenquimal maligna aqui, certo? Então, esse seria o nosso diagnóstico sugestivo lá na citopatologia. E aí, quando eu acho que tem características que me remetem a algum neoplasma, eu indico, então, sugestivo de neoplasia mesenquimal maligna, e indico possíveis diagnósticos, né? Indicativa de fibrosarcoma, indicativa de mixosarcoma, tá? Nesse caso aqui, até coloquei no slide final aqui, as possibilidades que nós temos, né? Uma neoplasia mesenquimal maligna
que eu colocaria como indicativa de, primeiro, mixossarcoma pelas células estreladas, pela matriz acidofílica e pelos vacúolos. E, segunda possibilidade, fibrosarcoma. O fibrosarcoma, essa matriz não é tão evidente, essa matriz levemente acidofílica não é tão evidente quanto nos casos de fibrosarcoma, mas é um diagnóstico diferencial, sim. Outro diagnóstico diferencial aqui é o liposarcoma, né? Só que liposarcoma, os vacúolos são grandes, são micro e macro vacúolos, mas são muito mais frequentes, né? Diferentemente desse neoplasma aqui, você tem alguns vacúolos, mas não é uma característica que se observa em todas as células neoplásicas. Então, por isso que a gente consideraria, sim, mas como uma terceira possibilidade, os liposarcomas. Outros sarcomas, como o hemangiosarcoma, já possibilidades menores, mas aqui eu indicaria a neoplasia mesenquimal maligna, pode indicar como indicativo de mixossarcoma e sugere-se patologia para a gente fechar o diagnóstico aqui, nesse caso. O clínico sabe que não é uma inflamação, que é uma lesão neoplásica, que é maligna, então vai ter que fazer a remoção cirúrgica, né, provavelmente, e aí vai encaminhar o patológico para a gente fechar o diagnóstico e auxiliá-lo no procedimento terapêutico, né? Então, para o nosso caso 2, trouxe aqui, então, o caso de felino, né, importante da gente falar também do teste felino. Primeiro foi de cão. Então, esse animal aqui é um felino, fêmea, SRD, sem raça definida, 10 anos, histórico, nódulo mamário e mama torácica. Quando eu falo assim, nódulo mamário e mama torácica, e aí eu tenho crescimento rápido, 4 centímetros de tamanho cerado, em felinos, a gente sabe muito bem, quem trabalha com oncologia, que em felinos, neoplasias mamárias, em grande parte, a literatura cita em torno de 80%, são malignas, são carcinomas, geralmente. Então, se neoplasia mamária em felinos, a gente já cresce o olho e já pensa em possível carcinoma, né? Possível neoplasia maligna, né? Aí vem as características que aqui o clínico nos passou: crescimento rápido, tamanho de 4 centímetros, é um tamanho importante aqui, tá? Um tamanho que não é um neoplasma pequeno, né? Entre 3 a 5 lá no TNM, e ulcerado. Todas as características de neoplasia maligna, tá bom? Glândula mamária, mama torácica. Então, essas características que o clínico realmente me passou, tá? Então, eu estou trazendo uma situação bem prática para você. Olha a diferença, pessoal. Aqui eu tenho uma segunda situação, diferente do nosso primeiro caso lá, que era moderadamente celularizado. Eu tenho aqui um neoplasma, uma lesão menos celularizada. Ele é um fundo aqui proteináceo, hemorrágico, tá? Você vê que tem um conteúdo levemente proteináceo no fundo e grande quantidade de hemácias. Então, um esfregaço de fundo proteináceo hemorrágico, e esse esfregaço apresenta, percebam aqui, ó, grupamentos de células. Não são muitos, ele é um esfregaço que eu chamaria de moderado a pouco celularizado, aqui poderiam colocar até pouco celularizado, mas ele tem grupamentos de células que a gente vai ver as características, que poderiam ser epiteliais, mais, né, dentro das características. Eu já pensaria aqui nesse menor aumento num epitelial, mas a gente tem que ver outras coisas que vão nos auxiliar também no diagnóstico. À direita, outro campo, grupamentos de células epiteliais, tá? De células poligonais, vamos colocar assim, com fundo proteináceo e hemorrágico. É uma lesão que sangra bastante, né? Ou às vezes tem que cuidar que pode ser a coleta que deu um pouco de hemorragia no procedimento de coleta. Então a gente tem que ficar de olho também nessa situação, tá bom? Então aqui foi até bom que a gente viu viu extremos, né? O primeiro bem celularizado e esse segundo aqui um pouco menos celularizado. Trouxe a figura da peleteira, o livro da peleteira, né? E grupamentos de células epiteliais, tá? Aqui eu já falei para vocês, são células epiteliais, células poligonais, vamos colocar assim, então a descrição a gente vai colocar grupamentos de células poligonais. Uma característica importante, até nem citei para vocês, tumores epiteliais, geralmente eles têm bordos distintos. Eu consigo ver o bordo
delimitar uma célula. E tumores mesenquimais, eles têm bordos indistintos. Isso eu coloco sempre no na descrição, no nosso laudo, né? Da descrição citopatológica. Então, aqui os bordos são distintos. Olha que interessante. Tenho células poligonais, algumas até um pouco ovais, poderíamos dizer. Nós temos aqui núcleos de diferentes tamanhos. Poderíamos citar aqui, nós temos um quadro de anisocariose, uma anisocitose, ou seja, células de diferentes tamanhos, célula grande, célula pequena. Uma anisocariose, núcleos de diferentes tamanhos, núcleo grande, núcleo pequeno. Isso são características de neoplasias malignas. Outra coisa que vocês observam, a gente vai ver no maior aumento também, agregados cromatínicos, tá? E macronucleolos. São características que também estão associadas com malignidade, nesse caso aqui. Olha o fundo hemorrágico, hemácias, um pouco de proteína associado. Estregaço de glândula mamária, tá? Punção de glândula mamária, normalmente vocês têm um conteúdo mais mucoide, tá bom? Por causa da secreção. Então, olhem que você tem aqui hemácias enfileiradas. Essas hemácias enfileiradas indicam um conteúdo mais mucoide. Isso acontece também em lesões que eu citei na região cervical, lesões de glândula salivar também, por exemplo, rânulas. E aí você vai, cialoceles também. Então, você vai observar esse conteúdo mucoide com hemácias alinhadas. Na mama também isso acontece. Tá bom? E grupamentos, novamente. Né? Aqui à direita não ficou muito bom o foco aqui, tá? É o local da lâmina que não deu um foco bom. E aí você tem aqui células epiteliais, bordos distintos, tá? Aqui os núcleos nesse grupamento não são tão pleomórficos, né? Não tem uma anisocariose tão marcada. Aqui, e por isso a importância de você analisar várias lâminas, você analisar vários campos. Eu não posso determinar que é um neoplasma maligno epitelial analisando um campo só. Eu vou analisar vários campos, vou analisar várias lâminas. Quando o clínico me pergunta, geralmente passo de 3 a 4 lâminas, pelo menos, por lesão. Às vezes você manda uma lâmina, você perde a análise, porque você manda uma lâmina e ela está pouco celularizada. E aí eu não vou conseguir liberar o diagnóstico, dar o diagnóstico, e aí vai ficar como inconclusivo aquela neoplasia. Né? Então, características epiteliais, trazendo lá o livro que eu citei no início. Bom, pessoal, vamos para o maior aumento aqui, ainda em 400 vezes. Outro campo, então você tem aqui grupamento de célula epitelial. Eu até nem citei, na verdade, aqui, os grupamentos eles podem ser trabeculares, papilares, acinares. Então, aqui eu chamaria de um grupamento mais trabecular, que parece uma trabécula óssea, por exemplo, né? São grupamentos tridimensionais, você consegue observar mais do que uma linha, né? Diríamos assim. Então, são grupamentos tridimensionais e em arranjo trabecular aqui e com células com anisocariose marcada, tá? Células, núcleos pequenos, núcleos grandes, citoplasma amplo e levemente basofílico, por vezes vacuolar, menos do que o sarcoma. Por isso que é interessante mostrar os casos aqui, né? Aqui tem vacúolos, ó. Aqui à direita, nós temos vacúolos intracitoplasmáticos. Mas olha a variação nuclear. Núcleo grande, núcleo pequeno. Então, isso me indica malignidade. Isso indica neoplasia epitelial maligna, mamária nesse caso aqui. Tá? Hemácias, então grande quantidade de hemácias aqui. Células inflamatórias nesse campo não estão presentes. E aqui as figuras maior aumento, né? Um aumento de 1000 vezes. Então vocês podem observar que eu tenho esse aqui é o mesmo grupamento que eu mostrei no início, no menor aumento. Então, olha, macronucleolo. A cromatina ela é também levemente grosseira, não é bem distribuída. Macronucleolo, anisocariose, anisocitose, célula grande, célula pequena. As hemácias no fundo. Aqui à direita, olha aqui o intruso, né? O neutrófilo. Aqui eu chamo de, sempre na patologia, eu utilizo neutrófilo íntegro ou neutrófilo degenerado.
Então, a gente saber se é um piócito ou não é um piócito. Então, aqui eu tenho neutrófilo íntegro e tem o grupamento de células. Aqui aqui o grupamento está muito espesso, tá? Então, os pregastos ficam muito espesso nessa área, eu não enxergo nada. É importante que vocês vejam a importância, né, desse caso, de uma coleta de um esfregaço bem feito, né, ali. Então, se toda lâmina eu tiver com essa espessura aqui, eu não vou enxergar nenhuma característica celular e o meu diagnóstico não vai ser possível. Se eu liberar um diagnóstico, é um diagnóstico, né, mais complicado e com menor confiança nesse caso, né? Então, aqui eu consigo evidenciar perifericamente as células, anisocariose, tá? Mesma coisa, macronucleus. E aqui um pouco até de matéria conteúdo amorfo acidofílico. Aqui embaixo outro grupamento, anisocariose, macronucleus, cromatina levemente grosseira, aqui, não é bem distribuído. Outra célula inflamatória, tá? Esse neutrófilo aqui. Então, esse é o nosso segundo caso aqui. Um exemplo de neoplasia epitelial maligna. Então, meu diagnóstico aqui, meu laudo, vai ser sugestivo de neoplasia epitelial maligna, ou famoso carcinoma, né? Sugestivo de neoplasia carcinomatosa. Possibilidades diagnósticas aqui, já que nós temos a importância da localização, né? Nós temos a lesão de mama, a gente vai considerar adenocarcinomas mamários, e aí vocês vão considerar um carcinoma papilar, um carcinoma sólido, depende. Por exemplo, se eu vejo algumas áreas, papilas, fica uma papila. Na citologia, uma papila tem um tecido conjuntivo no centro e células epiteliais na periferia. É diferente, por exemplo, do que a gente viu anteriormente aqui. Ó, aqui, eu não tenho tecido conjuntivo central, então isso aqui é um arranjo trabecular, não papilar. Para que seja um arranjo papilar, eu preciso ter um tecido conjuntivo central e as células na periferia. Então, pelo arranjo, eu já tenho uma ideia do possível neoplasma que eu tenho ali. Então, aqui eu consideraria carcinoma sólido, né? Então, como possível diagnóstico, um carcinoma papilar, se eu visse áreas papilares. Então, adenocarcinomas mamários. Os diferenciais aqui seriam os sarcomas, né? Na verdade, os sarcomas são bem diferentes. Vocês viram lá no início, o sarcoma ele tem células filiformes, pode ter grupamento? Pode. Então, prestem atenção nos bordos das células, se são bordos distintos, se são bordos indistintos. Isso vai ajudar a gente a também fechar o diagnóstico nesse caso. Caso 3. Então, trouxe aqui para vocês o caso 3 de um canino macho. Coloquei até a raça aqui, foto para vocês. Canino macho, um boxer, né, que é o senhor das neoplasias, né, diremos assim. Quando vem um boxer, já pensa na possibilidade de neoplasia. Então, canino macho, boxer, 10 anos. Aparecimento de nódulo em falange distal medial há mais ou menos 5 meses, um tempo relativo, né? Crescimento rápido, tamanho de aproximadamente 2 centímetros, lesão ulcerada, né? O tamanho não é tão elevado quanto os anteriores, mas a lesão é ulcerada, e uma lesão em falanges. Isso pode dizer muita coisa para a gente, tá? Tem alguns neoplasmas que em falanges eles são mais agressivos. Então, aqui novamente, a localização ela vai nos dizer algumas coisas que podem ser importantes na análise patológica da lesão, né? Outro perfil completamente diferente de lesão neoplásica. E aqui só para confundir a cabeça de vocês, tá certo? Foi de propósito que eu trouxe essa lesão. Trouxe uma outra também, para confundir vocês. Aqui nós temos uma lesão, então um esfregaço de fundo, com conteúdo levemente basofílico, tá? Até com um pouco de vacuolizações no interior desse conteúdo, e apresentando grupamentos de células. Aqui, no menor aumento, parecem mais fusiformes, tá? Algumas células mais arredondadas, outras células mais fusiformes. Células individualizadas também foram evidenciadas. Vocês conseguem perceber também, nós temos um citoplasma levemente basofílico. Em algumas situações eu não consigo nem enxergar o núcleo de tão
de tanto conteúdo que eu tenho dentro desse citoplasma, tá? Então, são características importantes que a gente vai observar. O que me vem em mente quando eu observo uma citologia desse tipo de lesão? É uma lesão que ela muda a morfologia das células, dependendo do campo que você está. Então, tem célula arredondada, tem célula poligonal, tem célula globosa, você tem célula fusiforme. Então, célula mais fusiforme, célula mais arredondada, célula mais globosa. Então, a variação dessa lesão me chama muita atenção, tá? Além dela ser agrupada e individualizada. Ele é um tergaço de fundo moderado, até poderia dizer hipercelularizado também. Então, de moderado a hipercelularizado é muito subjetivo essa alteração, mas claro que hipocelularizado ele não é. Então, isso nos ajuda já. Mas moderadamente, altamente celularizado. E nos maiores aumentos, aqui 400 vezes, a gente observa, então, novamente as nossas células. Aqui elas estão mais visíveis, né? Eu peguei uma área mais visível para a gente ver a característica celular. Então, citoplasma amplo, núcleos centrais, tá? Não existe uma variação de tamanho nuclear, núcleo menor, núcleo maior, núcleo um pouco menor, núcleo maior. Mas o que nos chama atenção, além da morfologia, da variação, células fusiformes, células arredondadas, citoplasma nessas células, pessoal. Então, olha aqui, ó, como eu tenho um grânulo escurecido, eu chamaria de acastanhado, né? Ou um grânulo escurecido, citoplasmático. Então, conteúdos granulares, acastanhados, citoplasmáticos, que por vezes eles ofuscam a visualização nuclear. E isso é uma característica que vai nos ajudar no diagnóstico dessa lesão. Olha à direita aqui, ó. Cadê o núcleo? Eu não enxergo, porque eu tenho grande quantidade desses grânulos. São grânulos acastanhados no interior do citoplasma. Núcleos menores, tá? Núcleos um pouco maiores. Olha a variação nuclear que a gente tem aqui. Fundo, né? Fundo, conteúdo basofílico. Células individualizadas, células agrupadas. E aqui, vamos dizer assim, que ele vai se demonstrar realmente quem ele é, né? Aqui à esquerda, nós temos uma célula fusiforme, olha que bonita, né? Núcleo central, grande, a cromatina mais frouxa, macronucléolos, agregados cromatínicos e grânulos, conteúdo granular acastanhado, né? Que é observado também aqui nas células acima dos grupamentos. Olha o núcleo ofuscado. O núcleo não pode ser observado pela grande quantidade desculpa, saí do slide, da grande quantidade desse conteúdo acastanhado, granular, citoplasmático. De novo aqui do lado direito, células globosas, por vezes fusiformes. Então, células globosas com cromatina frouxa, macronucléolos, um fundo basofílico, né, por vezes proteináceo também, com alguns vacúolos, e aqui as células globosas observadas, evidenciadas aqui ao lado. E hemácias também, por vezes, podem ser identificadas. Outro campo, outra área, então, grupamentos, células fusiformes, núcleos, né, com cromatina frouxa, agregados cromatínicos, neutrófilos, tá, associados com neoplasma. E aqui nós temos um citoplasma com grande quantidade de grânulos acastanhados. E chama atenção também a característica nuclear, né, pessoal? Então, núcleos grandes, núcleos pequenos, que indica malignidade. Macronucléolos, que indicam malignidade. Agregados cromatínicos também estão associados com malignidade, né? Quando tiver mitose atípica, também está associado com esse processo. E assim vamos observando as características. Aqui, grupamento também, com núcleos ofuscados pela grande quantidade de grânulo acastanhado citoplasmático. Aqui mais umas figuras. Olha as células, o núcleo não pode ser evidenciado. Aqui dá para ver no cantinho o núcleo, tá? Grande quantidade de conteúdo. Aqui à direita, células globosas.
grande quantidade de conteúdo acastanhado citoplasmático, as variações nucleares, novamente, tá? Núcleos pequenos, núcleos grandes, anisocariose, anisocitose, macrocariose em algumas situações, que são os núcleos grandes, né, em grandes proporções. E aqui eu trouxe, na verdade, para vocês, para comparar. Aqui eu tenho uma lâmina de histologia da mesma lesão. Então, esse é um diagnóstico de melanoma. Tá? Então, aquelas lesões, esses grânulos são melanina, esses grânulos citoplasmáticos. E aqui o neoplasma ele é bem diferenciado e ele vai mostrar para nós quem ele é, diríamos assim. Né? O nosso diagnóstico vai ser mais fácil nessas situações. Aqui na histologia, olha a diferença. Então, aqui eu tenho arquitetura demonstrada, né? Então, eu tenho ninhos, grupamentos que a gente viu na histologia lá, ninhos de células, desde fusiformes até células mais arredondadas. E olha, melanina em grande quantidade. Aqui no maior aumento, melanina, citoplasmática, células mais arredondadas e células mais fusiformes observadas aqui. Então, um caso de melanoma, outro caso, tá? Isso não é o mesmo caso. Outro caso do Vertar de um melanoma com bastante melanina. Então, um caso fácil diagnóstico aqui. Qual que é o problema? Em algumas situações, os melanomas eles são pobremente diferenciados e aí você não vai observar, possivelmente ali, no caso que ele é pouco diferenciado, você não vai observar o grânulo, né? Isso vai dificultar o diagnóstico. Então, a gente pode, em algumas situações, ver um grânulo ou outro, a gente sugere ou coloca um suspeito para melanoma nesses casos. Aqui o diagnóstico é de sugestivo de melanoma e dependendo se o patologista daria mesmo como melanoma definitivo ali, mas o principal diagnóstico diferencial é a variante benigna dele, que é o melanocitoma. Esse é um grande desafio da gente na citologia aí para diagnosticar, para diferenciar. Então, por que não é um melanocitoma nesse caso? Porque os núcleos eles têm aquela variação, né? Tem anisocariose, tem macronucleolos, cromatina grosseira. As células são de tamanhos diferentes, os núcleos são de tamanhos diferentes, tem anisocariose. No melanocitoma, existe uma tendência desses núcleos serem bem de tamanhos muito semelhantes. E isso ajuda bastante ali no processo. E importante, assim, também gostaria de comentar, em casos de processos inflamatórios, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado, tá, pessoal? Se tem muita célula inflamatória associada, a gente tem que ter cuidado porque, às vezes, os fibroblastos eles podem parecer neoplasias por causa do processo inflamatório. O processo inflamatório ele torna esses fibroblastos com citoplasma bem grosseiro, cromatina grosseira, com anisocariose, decorrente do processo inflamatório, né? Decorrente do ambiente inflamatório. Então, cuidado quando vocês veem células fusiformes, que a gente chama assim feias, né? Células fusiformes com anisocariose. Observe o esfregaço como um todo. Veja se não tem muita célula inflamatória, se não tem células gigantes associado, se tem neutrófilo, se tem macrófago, se tem linfócito. Isso vai nos ajudar a diferenciar de um processo neoplásico. Esses casos de inflamação muito acentuada, por exemplo, lesões por fungos, inflamações bem acentuadas, ou processo inflamatório do tecido subcutâneo também, granulomatose, elas às vezes parecem lesões neoplásicas da citopatologia, mas a gente tem que ter muito cuidado nesses casos, tá bom? A clínica ajuda, às vezes o animal jovem, você vai pensar mais no processo inflamatório, então a clínica ajuda, mas a citologia também vai nos auxiliar com as características, né? Quarto caso. Aqui nós temos então um caso, um relato de mais um cão, que também então um cão macho poodle, 7 anos, aparecimento de nódulo em crânio, cutâneo, tá? Nódulo cutâneo em crânio, evolução não soube informar, tamanho aproximadamente 1 centímetro, é um nódulo menor, tá? E é um nódulo não cerado. Então, nódulo menor, não cerado, 1 centímetro ali, então já direciona a gente para uma lesão, diríamos assim, comportamento biológico melhor, uma lesão mais para o lado benigno, né? Vamos ver o que a gente vai encontrar no nosso esfregaço, né? Então, o esfregaço aqui de fundo proteináceo, conteúdo amorfo acidofílico,
com grande quantidade de hemácias, então fundo proteináceo hemorrágico, vocês veem as hemácias aqui ao lado também, né? Fica fácil de ver. Apresentando discretos grupamentos de células. Ele é um estregaço hipocelularizado aqui, tá? Então aqui, em poucas células, eu trouxe as três características. Então tem esses grupamentos, tem as hemácias e tem esse conteúdo amorfo acidofílico. À direita, maior aumento, 400 vezes aqui. O nosso grupamento. As células são fusiformes a ovais, eu diria que mais para ovais aqui, tá? Então são grupamentos de células ovais, arredondadas. Aqui é importante a gente salientar que são células uniformes. O núcleo com cromatina, diríamos, mais bem distribuída. Vocês vão ver no maior aumento que a cromatina não é tão bem distribuída, mas ela é uma cromatina não tão grosseira quanto nos outros neoplasmas que nós vimos. Então, células, mesmo tamanho, células em tamanhos regulares, isso vai indicar, então, mais para um processo benigno do que num processo maligno, tá? Então, a regularidade, a cromatina bem distribuída, a ausência de figuras de mitose, são características que vão ajudar a gente a ir para o lado da benignidade. Né? Esquerda, grupamento, células, olha como elas são uniformes, tamanhos muito parecidos. Olha o neutrófilo aqui, o intruso, tá? Associado. As células mais ovais, células mais arredondadas. Em algumas situações elas começam a ficar um pouco alinhadas aqui nessa lesão. E aqui à direita, eu observo uma característica importante no diagnóstico. Lembrem-se do arranjo, né? Então, o arranjo ele vai ser importante para a gente aqui. Então, à direita, o grupamento, ele é um grupamento mais espesso, vamos colocar assim. E olhem as células alinhadas perifericamente, que a gente chama de células empaliçada, tá? Células empaliçada. Uma linha, duas linhas, três linhas. Então, eu tenho células empaliçadas, células uniformes. Essas células empaliçadas, elas indicam para a gente uma morfologia basal, de células basais. Então, além de elas serem uniformes, elas têm essa característica de células basais. À esquerda, vocês veem um conteúdo amorfo acidofílico. Nos lembra muito queratina aqui, tá? Às vezes pode ter um pouco de estroma também associado. Então, estroma, um conteúdo queratináceo perifericamente. E as células empaliçadas? O que é célula empaliçada? Como se fosse em cerquinha, né? Cerca uma madeira ao lado da outra, né? Então, a gente chama de células empaliçadas. Típico de tumores de células basais. Tumor de células basais tem dois, na verdade, aqui. Nós temos os tricoblastomas, que são os neoplasmas de folículos pilosos, e nós temos os tumores de células basais, que são da epiderme mesmo, né? Então, são duas situações semelhantes. Esse arranjo empaliçado ele é mais comum, não você não observa em tumores de células basais, nos tricoblastomas. Então, a gente vão ver uma indicativa lá no diagnóstico, no possível diagnóstico, que a gente o que a gente vai colocar nesse caso aqui como dentro do diagnóstico. Certo, pessoal? Então, aqui, ele engana esse tumor. Ele engana por quê? Porque ele parece célula mesenquimal, mas são células epiteliais, acreditem. Tá? São células epiteliais. Então, à primeira vista, você olha, você acha que é um tumor mesenquimal. Você coloca no maior aumento, observando os arranjos, a gente vai, num esfregaço bem feito, a gente vai ir mais para o lado do tumor de células basais. Né? Tricoblastoma do tumor de células basais. Né? O neoplasma de células basais, vamos colocar assim. Olha só, então, maior aumento. Células uniformes, a cromatina levemente grosseira, tá? O tricoblasoma ele tem uma cromatina um pouquinho mais grosseira, né? Células mais fusiformes, ovais, arredondadas. Olha o arranjozinho que ele começa a fazer aquele arranjo empaliçada, tá? Aqui já não tem queratina associada, nem estroma. E olha o fundo levemente, com conteúdo amorfo, levemente acidofílico e hemácias, né? Então, fundo hemorrágico, proteináceo hemorrágico. Aqui,
Novamente, olha as células alinhadas, presença de uma estrutura, então, umas células maiores. Então, aqui nós temos células menores, tipo células basais, e aqui células epiteliais maiores, com citoplasma mais amplo, né, uma diferenciação dentro do componente epitelial. E aqui as células alinhadas e as células uniformes, indicando neoplasia benigna, né? Aqui eu coloquei essa figura, não está tão boa as células, né, mas que mostra a queratina no interior do neoplasma, que mostra que é um neoplasma associado à queratinização, ou um neoplasma de epiderme, ou um neoplasma de folículo piloso, estrutura que queratiniza. Então, essa é uma característica, uma evidenciação importante para a gente no diagnóstico definitivo. Outro grupamento mais próximo, né? Mesma coisa, células mais uniformes, hemácias, tá bom? E o conteúdo amorfo ácido-físico. Caso 4. Meu diagnóstico aqui foi neoplasia, sugestivo de neoplasia epitelial de células tipo basal, tá? Células do tipo basal, que seria um triclastoma, um tumor de células basais. Sugere-se patologia para confirmação e definição do diagnóstico. Diferenciais aqui, dentro dos principais diferenciais, eu colocaria o carcinoma de células escamosas. Lembrem-se, o carcinoma de células escamosas é um tumor epitelial maligno, que teria anisocariose, então anisocitose, figuras de mitose atípicas, cromatinas, agregados cromatínicos, macronucleolos, que a gente não viu aqui nesse caso. Então, tricoblastoma, uma neoplasia epitelial benigna, né? Aqui eu trouxe a foto do tricoblastoma, é um tumor muito fácil de diagnosticar lá na histologia. Na cita também, depois que você vê uma vez, você não esquece, né? Então, tricoblastoma formando essas áreas empaliçadas, tá? Todas essas áreas empaliçadas aqui, que é o arranjo que a gente chama de tricoblastoma do tipo ribbon, né? E aqui nós temos também um arranjo mais medusoide, que é esse arranjo com as células centrais aqui e a formação das linhas periféricas, como se fosse uma medusa mesmo, né? O fundo, ele é um fundo bem frouxo, né, diríamos assim, um tecido produtivo frouxo, uma desmoplasia clássica de neoplasia de folículos pilosos, né? Então, tricoblastoma é uma neoplasia de folículo piloso, como você sabe. Aqui o arranjo empaliçada que nós vimos lá na citologia, tá bom? Então, uma citologia bem feita, você vai conseguir ver muita coisa, vai te ajudar na rotina, no possível diagnóstico lá do caso. Em relação às... Eu não trouxe o caso de neoplasia de células redondas, tá, pessoal? Antes de entrar aqui. Em relação à neoplasia de células redondas, a gente vai ter células não agrupadas, tá? Então, vamos ter células redondas dispostas individualmente, casos de mastocitomas, de plasmocitomas. Pelo tempo, eu preferi trazer, então, esses neoplasmas aqui. Claro que a gente não consegue trabalhar todos, né? Mas os células redondas, células individualizadas e não agrupadas. Essa é uma característica importante. No caso dos mastostomas, a gente vê muito eosinófilo, a gente vê colágeno fragmentado, são características típicas de mastocitoma, né? Associado com a célula. Então, o arranjo não vai ser agrupado. No finalzinho, sempre eu trago para vocês aqui, eu gosto de trazer sugestões de leitura. Hoje, em relação à citopatologia, eu trouxe esse atlas de citologia veterinária, então da Peleteiro, né, Maria de Conceição Peleteiro, de Portugal. É muito bom esse atlas para a rotina, ele vai trazer informações, muitas fotos e informações úteis para a gente diagnosticar o dia a dia. Também tem bons livros do professor Fabrício Grande, né, que também atua bastante, há muito tempo na área de citopatologia. Ele tem bons livros também que auxiliam no diagnóstico, indicaria também os livros do professor Fabrício. E temos aqui à esquerda o nosso livro de patologia mamária, tá? Então, o capítulo de neoplasias epiteliais foi eu que escrevi, e o restante, na verdade, a parte de citopatologia foi o professor Fabrício Grande. Esse livro ele foi realizado, na verdade, assim, é uma ideia do professor Giovanni Casale. Então, esse livro ele foi... e aí,
professor Giovanni Cassari, juntamente com os colaboradores, a gente fez conseguiu escrever o livro, e tem um capítulo só de citopatologia. Então, ele é interessante, é muito interessante para o diagnóstico de mama, tá? Então, ele é um livro de patologia mamária. Mas a citopatologia de mama, ela está muito bem abordada lá e tem características também interessantes para a gente ter o diagnóstico melhor. Os livros nos dão apoio para a gente ter o diagnóstico cada vez melhor dentro da rotina e auxiliar os clínicos o máximo possível, né? Então, eu gostaria de agradecê-los, agradecer a professora Franciele, o professor Adriano, todo o pessoal aí da comissão. Parabéns pela iniciativa do evento, né? Pela organização, muito boa, tá? E obrigado novamente por terem me convidado para trazer um pouquinho de discussão sobre citopatologia, que é um tema que é muito interessante, né? Quem quiser me seguir lá nas redes sociais, eu tenho Facebook, tá? Instagram. Se quiserem mandar e-mail, dúvidas, entrem em contato, peço que entrem em contato para a gente trocar uma ideia também. Então, meu e-mail pessoal, conradogamba@gmail, né? E aqui o meu e-mail da empresa de Passo Fundo, do Veritar Passo Fundo, que é onde eu fico situado, onde eu estou situado atualmente, tá? Então, fico aqui em Passo Fundo, dentro da rotina. E faço a rotina tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, aqui de Passo Fundo. Tá bom, pessoal? Agradeço o período expendido aí. Espero que tenham muitas perguntas. Se perguntarem bastante é porque gostaram do tema, eu vou ficar feliz. Tá bom? E mais uma vez, muito obrigado, viu, pessoal? Bom, nós que agradecemos, Conrado, foi excelente a palestra. E agora o pessoal selecionou aí várias perguntas que eu estava acompanhando no chat. O Jean vai começar a fazer essas perguntas então para você. Tá? Muito Tá bom. obrigada pela palestra. Foi excelente mesmo. Eu que agradeço. Jean, tá ouvindo a gente? O Jean está fora? E já está se arrumando aqui para começar as perguntas. Professor. Oi, Jean. Boa noite. Eu não estava como host aqui, não conseguia acessar o microfone, estava dando uma agonia até. Mas tem bastante pergunta, professor. Já vamos começar então com a primeira. Tem só elogio no chat, gostaram bastante da tua palestra. Você consegue me ouvir bem? Ótimo, tá perfeito. Ótimo. Tá Então perfeito. vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Lara Messa. Ela pediu, acho que em relação ao primeiro caso clínico ainda, uma lesão de 5 centímetros em um cão de grande porte, em um cão de porte pequeno, teria influência no prognóstico quando comparado a uma lesão de 5 centímetros num cão de grande porte. No caso, ela quer saber se o porte do animal teria alguma influência. O porte do animal, com certeza, na verdade, assim, a gente tem, dentro de um animal de pequeno porte, 5 centímetros, ele é relativo. Mas vamos pensar na lesão como uma neoplasia, como um todo, né? A celularidade ela vai ser elevada. Tem até como a gente calcular qual que é a celularidade. O importante é a celularidade do neoplasma. Levando no cálculo, você vai ter diferença sim, em relação ao tamanho e à raça. Aí. Mas a gente vai ter uma diferença importante sim, mas 5 centímetros para mim, tanto em animal grande porte quanto de pequeno porte, eu consideraria como uma lesão grande. Tá? Uma lesão que eu, recebendo essa informação, eu já iria começar a pensar numa lesão mais para maligna. Só que, claro, eu já vi casos de lipomas que tinham 10 centímetros e eram lipomas, e eram benignos. Claro que a gente sempre tem que pensar na exceção. Assim como tumores de 0,5 centímetros, eu já vi tumores malignos de 0,5 centímetros. Então, mas em geral, 5 centímetros, para mim, assim, na rotina, seria uma informação importante, tanto para um animal de pequeno porte quanto de grande. Mas, claro que 5 centímetros para um pincher é muito mais relativo do que os 5 centímetros para um Rottweiler ou para outra raça de grande porte.
Tá bem respondido. A segunda pergunta é da Aline Félix. Ela quer saber, no caso 2, se a coleta foi realizada por imprint. O caso o quê? Desculpa. O Entendi. caso 2, Sim. se a coleta foi por imprint ou qual foi o método Não, na de verdade, coleta. o caso 2, caso da mama. O caso da mama foi feito punção aspirativa, tá? Esses casos aí de ulceração, e principalmente casos de mama, se fizer por imprint, vai vir. Só que vai vir muita contaminação, vai vir muito neutrófilo, vai vir muita colônia bacteriana, muito piófilo principalmente. Então, nesses casos nodulares, eu sugiro que faça sempre a punção aspirativa, tá? Já acontece de perceber, sei lá, uma lesão de 5 centímetros e vir só neutrófilo. Eu penso, é problema de coleta, porque a lesão, a clínica me indicou ser uma neoplasia, mas veio só piófilo, eu já falo com o clínico e pergunto qual foi o método de coleta. Às vezes foi por imprint, e aí isso aí complica bastante o diagnóstico. Então, fica ligado. Se é uma lesão nodular, faz a punção aspirativa. Quer fazer imprint? Faz também. Faz o imprint, mas também faz a punção aspirativa. Pode fazer uma escarificação, mas aí nódulo é punção aspirativa principalmente, não, a escarificação não seria indicativo aí, nesse caso de tumor de mama, né? Aproveitando essa pergunta, professor, se você fosse fazer uma citologia de um nódulo cutâneo, você optaria fazer primeiro uma capilaridade e depois fazer uma PAC, ou você prefere ir direto para uma PAC, por exemplo? Depende. Então, por exemplo, se eu for funcionar uma lesão e essa lesão vier muito líquido, tá? E aí eu vejo que tem muita contaminação sanguínea, eu vou para capilaridade. Eu nem comentei a capilaridade, tá, pessoal? Mas quem não sabe, a capilaridade você utiliza só agulha. Você não faz a punção com a seringa. Você coloca a agulha em diferentes direções e depois coloca a seringa e insere na lâmina. Então, quando tem muita contaminação, muito líquido, uma lesão mais cística, na mama é comum isso acontecer, uma lesão mais cística, aí eu posso tentar também, além da punção, fazer uma capilaridade. E aí eu posso obter um material mais fidedigno, diríamos assim. Eu sempre faço mais de uma coleta. É muito raro. Eu, por exemplo, pego um TVT, eu vou fazer imprint e vou fazer um suave no TVT. Sempre. Porque eu sei que se imprint não ficar bom, o suave vai ficar bom. Mas normalmente TVT e imprint é o melhor. 99% das situações, o imprint no TVT é a melhor forma de coleta. Se fizer punção, vai ficar pior do que imprint. Pela característica do tumor mesmo. Está bem respondido. A terceira pergunta é da Marina Ferreira. Ela quer saber quais foram as colorações que foram utilizadas nos casos. Eu acho que em especial do caso 2, mas eu acho que a coloração foi igual para todas, né? Todas iguais. Eu nem comentei muito sobre coloração, deixei mais para os casos, né? Foi minha proposta aqui da palestra, mas foi tudo panótico rápido, tá? Romanótico. Então, tudo panótico rápido, o método mais fácil de coloração, mas, claro, tem outros métodos. Caso você tenha suspeita de doença, por exemplo, de lesão inflamatória por fungo, você pode utilizar um PAS, até o GRAM você pode usar, né? A toluidina você pode utilizar para diagnóstico de mastocitoma. Então, dependendo do caso, você pode utilizar uma coloração especial para auxílio. Importante ter comentado isso, porque às vezes chegam 4 lâminas e a gente cora as 4. Não é o ideal. O ideal é você sempre deixar uma lâmina, pelo menos, sem corar. E daí, caso você precise fazer uma coloração especial, você tem aquela lâmina e vai ficar bom o material. Até tem como descorar, mas fica melhor o material sem descorar, sem retirar o panótipo. Então, o ideal é você deixar uma lâmina de fora para, caso precise fazer uma coloração especial. É importante, interessante. Muito bem. Vamos para a quarta pergunta. É da Yeti Ferri. Na citologia em meio líquido, utilizado na preparação de amostras para lâminas de Papa Nicolau em humanos, possui alguma aplicabilidade na medicina veterinária? Daí ela quer saber se sim, em quais casos, e seria realmente eficaz quanto à preservação da morfologia celular e efetiva do diagnóstico citopatológico em medicina veterinária. Na verdade, sim. Em relação ao líquido cavitário, ela perguntou, né? Na citologia em meio líquido, ela pediu, utilizado na preparação de amostras de Papa Nicolau. A gente utiliza, assim, na verdade, o Papa Nicolau é uma coloração que pode ser utilizada também. Ele é muito boa, coloração assim, boa para características celulares.
Eu não uso muito na rotina porque ela é uma coloração mais demorada, tá? Ela demora um pouco mais, ela tem vários mais passos do que a punção, do que o panótipo rápido. Então, eu não costumo utilizar ela na rotina, no dia a dia, mas ela pode ser usada, inclusive em alguns laboratórios, em glândula mamária, na parte de mama, se utiliza bastante. Em humanos, ela é uma coloração também muito usada. E eu indico ela principalmente, assim, quando a gente utilizava, hoje, atualmente, eu uso muito pouco, mas eu indico ela para características celulares, evidenciar melhor as características das células neoplásicas. Mais para isso mesmo que eu indico. Mas ela tem aplicabilidade, sim, em medicina veterinária. Inclusive para qualquer tipo de lesão, né? Lesão mamária, lesão em outras situações, né? Líquidos capitários, glândula mamária, ela pode ser usada assim. A quinta pergunta é do Gia Menegatti. Professor, quando você vê um esfregaço de núcleos nus, né? Aquela característica de núcleos nus, como você faz para diferenciar se esses núcleos nus, no caso da citologia, ela é somente um artefato ou ela pode ser relacionada a alguma neoplasia, que tem algumas neoplasias que pode ter essa característica, né, de núcleos nus. Sim, na verdade, assim, tem que ter cuidado, tá? Porque normalmente o artefato, as lâminas de rotina, elas têm muito artefato. Então, núcleos desnudos, assim, você usa como diagnóstico, como possível característica de diagnóstico mesmo quando você vê em grande quantidade, tá? Em neoplasias glandulares, por exemplo. Mas, em geral, tem que ter cuidado com isso. Por exemplo, você tem células, você tem núcleos desnudos, mas você tem grupamentos de células fusiformes, ou grupamentos de células poligonais. Então, aí, esses núcleos desnudos talvez não tenham tanta importância quanto se eles fossem observados em grande quantidade. Na citologia, isso é importante, tá? Por isso que eu digo, a gente tem que observar a lâmina como um todo, e todas as amostras. E a partir de todas as amostras, a gente levar em consideração, então, para o diagnóstico, para um possível diagnóstico aí. E não só olhar uma lâmina ou uma lesão. Né? Cuidado, isso pode te levar a erros. E aí complica, nesse caso, vai complicar um pouco em relação ao clínico, né? Complicar. Tem mais uma pergunta minha. Numa citologia de mama, quando você tem uma amostra que ela vai remeter a uma lesão cística, no laudo você considera opções de apenas ser uma lesão cística ou ser... Opa. Acho que deu uma interferência só aqui no áudio de uma pessoa. Vou começar de novo. Então, numa citologia de mama, quando você tem uma amostra que vai remeter a uma lesão cística, né? No laudo você vai considerar apenas uma opções de ser uma lesão cística ou de ser uma ectasia ductal, por exemplo, pensando em mama, ou de ter uma possibilidade de uma neoplasia por trás dessa lesão cística. E como você faz, eu queria saber como você faz esse diagnóstico, né? Se você vai liberar só como lesão cística, vai sugerir alguma neoplasia por trás, uma ectasia ductal, e se você consegue diferenciar uma ectasia ductal de apenas um cisto, citologicamente. Boa pergunta, Zé. Na verdade, assim, em mama, vamos colocar em mama, uma ectasia, uma possível ectasia ductal ou um cisto, uma lesão cística, para quem não sabe aí, na verdade, assim, na citologia, uma lesão cística você vai ver muito conteúdo e muita fenda de colesterol. Em caso de mama, fenda de colesterol e células espumosas, que podem também estar associadas com quadro de ectasia ductal. Mas, cuidado, se eu não puncionei várias áreas, eu posso ter puncionado uma área que tem cisto. E a mama, a gente tem cistos. Nos tumores de mama, costuma ter bastante cisto. Então, puncionei uma área que tem cisto, mas na área adjacente, eu poderia ter puncionado e não ter lesão cística, e ser uma neoplasia. Então, se todas as amostras que eu analisei, elas tinham características de lesão cística, eu vou sugerir uma lesão cística, tá? Vou sugerir uma lesão cística, mas vou colocar um comentário que essa lesão cística pode estar associada com o processo neoplásico. Então, sugiro histopatologia para a gente fechar o diagnóstico aí. E em relação à ectasia ductal lesão cística, complicado já. Assim, complicado.
E geralmente em ectasia ductal eu vou ver célula espumosa, macrófilo espumoso, ou célula epitelial espumosa, vou ver fenda de colesterol, muito conteúdo. Geralmente associado a isso eu vou ver célula inflamatória. Mas é difícil. A gente pode direcionar e colocar lesão cística / ectasia ductal como possível diagnóstico. Mas o que ajuda bastante, clínica, palpação, ela é uma lesão flutuante ou ela é uma lesão contínua, que tem grande parte da glândula mamária? Se ela é uma lesão contínua, eu vou mais para ectasia. Se ela é uma lesão, a palpação flutuante, eu vou mais para cisto, para lesão cística. Então, de novo, a clínica ajuda bastante a gente no diagnóstico. A gente não pode desconsiderar a clínica, não. É importantíssimo. Sim. A próxima pergunta é da Fernanda Conte. Professor, gostaria de pedir sua opinião sobre a cite de nódulos mamários. Você, como patologista, indicaria para todas as nodulações encontradas na região ou apenas casos em que esteja em dúvida, quando, por exemplo, possa ter origem cutânea ou subcutânea? Em caso de dúvida, é interessante. Você pode utilizar. Por exemplo, que já vi vários casos, a gente vê na rotina que o clínico suspeita de neoplasia mamária, mas na verdade é uma neoplasia de pele, né? Com a cito a gente ia identificar isso. Tá? Então, nesses casos é indicativo. Agora, em casos de, por exemplo, tumores acima de 5 centímetros, que a gente sabe que a malignidade ela tem que ser considerada, aí acredito, na minha opinião, que seja melhor a histopatologia aí. Porque tu vai ter que fazer cirurgia, vai fazer cirurgia sendo independente da cito que vem, né? Então, sugiro nesses casos, em glândula mamária, em lesão de glândula mamária, a histopatologia é muito melhor. Outra coisa, as lesões de glândula mamária são muito heterogêneas. Então, essa heterogeneidade, se eu pegar uma porção da lesão, eu posso ter um componente benigno. E outro lado da lesão, eu posso ter um componente maligno. Os carcinomas em tumores mistos, eles são muito heterogêneos, por exemplo. Os carcinomas sarcomas, um pouco menos, mas também tem grupos de células diferenciados. Então, em caso de glândula mamária, lesões grandes, não sugiro. Tá? É melhor fazer a cirurgia e fazer a patologia para fechar o diagnóstico, porque ela vai ser feita a cirurgia de qualquer jeito. A não ser que o proprietário não queira pagar um patológico e você quer utilizar um método diagnóstico. Aí, a cito é o que sobrou para ti naquele momento, né? Para tentar entender o que o animal tem ali e utiliza a cito. Porque a gente sabe que hoje em dia a questão financeira, né, complica um pouco. O proprietário não quer pagar mas os valores são muito próximos. Né? Se for optal, é sempre a opção, no caso de mama, por isso patológico mesmo. Respondeu bem, Fruto. A próxima pergunta é da professora Franciele. No caso 3, como você considera os bordos celulares, distintos ou indistintos? No caso 3 do melanoma ali, são bordos celulares mais distintos. Então, ele é um tumor que, na verdade, assim, ele foge de neoplasias epiteliais, mesenquimais ali, né? Ele é um tumor que tem bordos mais distintos. O que faz parecer que não tenha tão distintos aí é o grânulo, né? A grande quantidade de grânulo. Mas você pega uma célula sozinha, uma do lado da outra, isolada, você vê que a membrana ela é bem definida. Então, ele é um tumor que tem características mesenquimais, características fusiformes, né? Como se fosse um sarcoma, mas os bordos dele são mais bem distintos do que um sarcoma. Consideraria bordos distintos. A próxima pergunta é da Anne Moraes Souza. Como diferenciar hiperplasia de neoplasia benigna só pela citologia? Só pela citologia. Complicado também, tá? Eu considero, na verdade, assim, a minha opinião, eu considero complicado. Mas algumas características podem auxiliar. Normalmente, a hiperplasia, em caso de mama, vamos colocar como exemplo, você tem uma menor celularidade, você tem grupamento com várias células uniformes. O tumor benigno também tu vai ter esses grupamentos com células mais uniformes, talvez maior quantidade de grupamentos, mas eu opto por um quadro de hiperplasia / neoplasia epitelial benigna, ou já vamos para um quadro de sugestivo de neoplasia epitelial benigna. Eu acho um pouco complicado essa questão da hiperplasia da
neoplasia epitelial benigna. Mas a literatura, se você pegar os livros de citologia, eles citam a hiperplasia como uma possibilidade. Tá? E aí eu acho que tem que levar em consideração a clínica, o aspecto da lesão, o crescimento, a evolução. Então, várias coisas têm que ser levadas em consideração para, e mais, claro, a citopatologia, para você ir para um quadro de hiperplasia. Por exemplo, um tipo de hiperplasia que você pode diagnosticar é a hiperplasia fibroepitelial em gata. Ela é uma lesão que você vai ver componentes epiteliais agrupados e vai ver componentes mesenquimais também. E aí, junto com o histórico do animal, um animal mais jovem, um animal com histórico de uso de progestágenos, e aí você vai optar por um sugestivo de lesão hiperplásica, né, indicativa de hiperplasia fibroepitelial. Né. Então, cada caso depende da lesão, mas levar em consideração o todo, a clínica, as lesões, as alterações. E aí, mas é difícil. Assim, em alguns casos específicos eu utilizaria hiperplasia aí, em outros casos é bem difícil na minha opinião, diferenciar a hiperplasia do adenoma. Mas o carcinoma e o adenoma é essencial. Você tem que, nesse caso, você não pode falhar. Você tem que identificar a diferença das duas lesões. Próxima pergunta é da Juliana Rosa de Oliveira Maia. Professor, é possível observar calcinose na citologia? Sim, na verdade, assim, já tive casos de calcinose que a gente começou pela cito. Teve um caso aqui de Passo Fundo, da Clínica Afetive, que a gente viu um caso, na cito, o que eu vi? Eu vi conteúdo amorfo basofílico e vi célula gigante multinucleada. Eram lesões bem feias. Então a clínica até me perguntou, nossa, não é neoplasia? E tinha muito conteúdo amorfo basofílico e muito macrófago, muita célula multinucleada. E macrófagos, células gigantes multinucleadas. Então, eu sugeri processo granulomatoso nesse caso aí. E aí, sugeri a histologia para a gente fechar o diagnóstico. E a doutora Lisiane, que é responsável lá, ela fez a histologia, fez a coleta, e mandou, e a gente fechou como calcinose. Putz, tinha célula gigante associada com os colágenos calcificados, inclusive com folículos pilosos rompidos, um pouco de furunculose associada, um caso de hiperadrenocorticismo, confirmado por supressão por dexametasona e medição de cortisol basal. Tem sim. Já vi outros casos, teve um outro caso que eu vi que o clínico não mandou a histologia, mas era um caso que estava bem clássico também de calcinose. Então, se a gente ficar bem ligado no histórico e puder identificar as alterações, ali a gente consegue também diagnosticar a calcinose. Às vezes, você coloca o sugestivo de um processo granulomatoso, depende das características da lesão. Se tu vê calcificação, dá para colocar algum suspeito sugestivo de calcinose, sugerir histologia, caso necessário. Né? Uhum. Próxima pergunta é da Mariene de Abreu Pereira. Comecei a ter patologia agora. Queria saber se os vacúolos presentes nas células significam alguma coisa ou se é uma característica celular mesmo. Na verdade, assim, é uma característica celular, mas dos tipos de células, né? Vamos colocar assim, se eu pegar um fibroblasto normal, fizer uma cito, analisar esse fibroblasto na cito, ele vai ter vacúolo. Porque o fibroblasto é uma célula muito produtora, uma célula que produz colágeno. Então, ele vai ser vacuolizado. Em caso de neoplasia mesenquimal, essas células são produtoras de colágeno. No caso do microsarcoma, de matriz de mucina, né, de matriz com grande quantidade de mucina, então ela vai ter vacúolo. Esse vacúolo ele indica produção de alguma coisa, de algum conteúdo. Um conteúdo que não é corado, naquele momento ali, corado pelo panótipo. Mas indica produção. Você pega um carcinoma, nem todos os carcinomas têm vacúolo. Quais os carcinomas têm mais vacúolo? Os mamários. Por quê? Porque na glândula mamária você tem produção do leite, né? Do conteúdo. Então a célula vai imitar o que a célula neoplásica imita o que a célula normal faz. Por mais que ela seja indiferenciada, ela vai tentar imitar. Então o vacúolo ele vai estar presente. Mas vai ter mais um fibrosarcoma, no microsarcoma, que são neoplasmas produtores, né? São células produtoras de conteúdo. Então, a produção de conteúdo.
Respondido. Próxima pergunta é da Maiara Vavassori, querida Maiara. Na rotina do laboratório Vertar, o professor pega muitos casos de lesões por leishmaniose na citopatologia, fugindo um pouco do tema, né? Quis falar um Sim, não pouquinho tem de problema. Na leishmaniose. verdade, sim. Na verdade, eu trouxe neoplasias, mas a gente diagnostica todas as lesões, recebe lesões inflamatórias, todas as lesões. Leishmaniose. Eu vi muita leishmaniose quando eu não estava aqui na região sul, quando eu estava lá em Belo Horizonte, na UFMG lá. Mas aqui, acho que eu vi um caso, uma vez só, mas não foi em si, foi na ISPO, tá? Então, citopatologia muito, muito raro de ser encontrado. Acontece bastante do clínico achar que a leishmaniose não é. Na verdade, a leishmaniose é das últimas possibilidades, né? Geralmente, quando vem com leishmaniose, o diagnóstico vem como suspeito de leishmaniose, o diagnóstico é outro. Mas a gente tem que ficar ligado, porque a gente sabe o que acontece. Então, o citopatologista tem que ficar ligado na possibilidade. A leishmaniose é uma doença que é muito fácil de diagnóstico na cito. Você vê as mastigotas dentro de macrófagos, elas são muito bonitas, elas são enormes. Então, não tem erro. Assim, você olha pelas características clínicas e depois você vê uma vez a lesão, é uma lesão com muito plasmócito, granulomatosa e com mastigota, bastante grande quantidade de mastigota. O diferencial dela seriam lesões fúngicas, por exemplo, que são granulomatosas também e têm estruturas intramacrofágicas, né? Mas não vemos no dia a dia, graças a Deus, né? A gente não vê no dia a dia. Mas na região sudeste ali é bem mais comum do que aqui, né? Em Minas Gerais, principalmente que eu tive mais experiência ali, a gente encontra bem mais. Próxima pergunta é do Francisco Schultz, acho que é assim que pronuncia. Gostaria de saber se o uso sistêmico de corticosteroides mascara o resultado de uma citologia. Depende da citologia. Na verdade, assim, se você fizer, por exemplo, um corticosteroide numa lesão que é inflamatória, aí você pode ter um resultado, uma lesão não tão celularizada, que pode dificultar o diagnóstico. Depende do tempo que você está usando também esse medicamento, né? Se você está usando já há vários dias e a lesão for inflamatória, sim. Agora, se está usando vários dias e a lesão for neoplásica, um carcinoma, um sarcoma, não. Aí você vai encontrar a lesão ali. Na verdade, assim, casos de neoplasias pode ser, em alguns casos, pode ser até bom, porque você vai diminuir a quantidade de inflamação associada. E aí você vai ter uma lesão mais limpa, um conteúdo celular mais limpo. Caso de linfoma sendo utilizado a longo prazo, vem menos células, mas vai vir também, pode mascarar um pouco também, porque o linfoma ele responde a corticosteroide. Então, mas em neoplasias, assim, epiteliais, mesenquimais, em geral, não vai ter problema, não. Próxima pergunta é da Maiara também. A Maiara quer saber, o professor já pegou algum caso de tumores de colisão? E se sim, quais que o professor já pegou? Deixa eu lembrar, tumores de colisão, mais na região testicular mesmo. Mais na região testicular eu já peguei. Tá? Então, dentro daquela tríade, sertolioma, seminoma, e leidigocitoma, é comum você pegar esses tumores de colisão. Teve um caso também, mas há muito tempo atrás eu vi, que eu acho que era um hemanjo e um hemangiosarcoma e um melanoma, um melanocitoma, que eu vi também uma vez, mas é mais comum nas regiões testiculares mesmo, a gente ver esses tumores de colisão. Mas muito pouco, tá? Muito pouco. Já vi, porque eu me lembro agora desses dois casos aí. Eu acho que tem só mais uma pergunta. Deixa eu subir aqui no chat. Da professora Pelé, da professora Pensieri. Há alguma situação que você considera a citologia soberana em relação à histopatologia? Ah, sim. Até comentei ali alguns casos. Na verdade, assim, a citologia soberana TVT, não que eu não consiga diagnosticar TVT na histologia, mas o TVT tem um mundo de células redondas com diferenciais na histologia, o que não facilita a nossa vida.
né? A gente vai precisar, às vezes, de uma imunohistoquímica, depende da fase do TVT, se a TVT em regressão, a célula não fica tão pleomórfica, tem mais inflamação associada. Para mim, o TVT é mais fácil na cito do que na isto. O mastocitoma, o próprio mastocitoma, às vezes na cito vem muito grânulo, fica muito fácil de diagnosticar, e você vai lá na isto, não tem tanto grânulo, tem que fazer uma toloidina às vezes. Então, o próprio mastocitoma, às vezes, ele ajuda bastante. Os linfomas em linfonodos também, os linfomas linfonodais, são de diagnóstico não soberano. Eu considero para linfoma linfonodal a histologia um principal diagnóstico. Mas, até porque tem casos que a gente vê na histologia que não tem tanta atipia e na histologia dá como linfoma. Então, no caso do linfoma, tem que ter um pouco de cuidado. Mas eu acho que o TVT é o clássico. É o exemplo clássico de histologia soberana em cima da histologia. Em muitos casos, a gente dá como sugestivo. Na verdade, assim, cada profissional muda a sua conduta, mas a minha conduta, de muitos casos, dá como sugestivo, e a gente participa de uma histologia, depois que a gente vê a característica de malignidade ou quadro de benignidade, fazer a cirurgia e participa de uma histologia. Mas ajuda muito a diferenciar, principalmente, a inflamação de neoplasia para o clínico, porque a inflamação ele trata sem cirurgia. Então, para que fazer cirurgia numa lesão que não precisa de cirurgia? Então, a cito ela vem ajudar muito nesse caso aí. E aí, se é neoplasia, o tratamento terapêutico ele vai ser, a parte terapêutica vai ser cirúrgica mesmo, né? Terapia cirúrgica, então a cito vai ajudar na decisão cirúrgica do clínico. Eu acho que era isso de perguntas, tivemos várias. O pessoal só elogiou no chat, o professor não esperava menos. Eu queria agradecer que o professor aceitou o convite e o professor sempre ajuda nós muito aqui no laboratório, desde sempre. Foi meu professor, foi professor de muitas pessoas aqui da própria comissão e a gente sempre é grato por você, porque você passou para a gente e também é grato pela excelente palestra que ministrou. E eu acho que agora eu passo a voz para a professora Fran ou para a Maria aqui, que elas vão dar as saudações finais. Se o professor quiser falar mais alguma coisa. Muito obrigado, Gia. Muito obrigado pelas palavras, Gia. Mas, na verdade, assim, é uma amizade que a gente cria. Para mim, eu tenho satisfação de ajudá-los. E sempre vou ajudar, sempre que vocês precisarem de mim, podem contar. Hoje em dia a gente tem redes sociais, tem o WhatsApp, mais fácil da gente conversar, né? Mas a gente está longe, mas a gente está sempre, contem comigo sempre que precisar, isso aí é fato. Agradeço ao pessoal pelos elogios, tá? Espero que eu tenha trazido informações relevantes para todo mundo, para utilizar na prática, no dia a dia. E fico à disposição também de quem quiser tiver alguma dúvida, meus contatos estão ali na apresentação. Acho que vai ficar disponível, né,